Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zora, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, era de aparência impressionante. Era como um homem de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: por que tu que falaste com a minha mulher? Foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasses conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofertou ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maenadã, entre Zorã e Estaol. Amém? Vamos dar continuidade ao livro de Sansão. Livro de Sansão. Livro de Juízes. Amém? Juízes capítulo 3. Domingo passado nós estudamos esse capítulo e nós aprendemos algumas coisas sobre a vida de Sansão. Hoje está difícil. Sansão, livro de Sansão, Gideão. Mas vamos lá, vai dar certo. Nós aprendemos no domingo passado que os dias de vitória de Jefté haviam se esquecido, e antes do nascimento de Sansão, Deus fez que Israel caísse nas mãos dos filisteus, e novamente a história se repetiu.
E para que anunciasse o nascimento de Sansão, Deus enviou um anjo, não é, para falar com essa mulher que essa mulher teria um filho. E esse anjo deu algumas instruções para essa mulher, que ela deveria ter um filho, e esse filho seria nazireu desde o nascimento. E a palavra nazireu significa algo como consagrado, separado, consagrado. Ele teria que se abster. E devido à sua consagração de nazireu, ele não poderia beber vinho, ele não poderia cortar os cabelos, ele não poderia se aproximar de um cadáver. E durante esse voto de nazirado, se ele fizesse alguma dessas coisas que eu acabei de dizer aqui, ele seria contaminado e perderia a sua consagração a Deus. E domingo passado nós falamos que nós temos que andar em santidade. Nós não temos um voto de nazireu, mas é dever nosso andarmos em santidade, porque sem santidade nós não veremos ao Senhor. Domingo passado eu usei o exemplo de que nós estamos no mundo, mas nós não vivemos segundo os padrões do mundo. Eu usei o exemplo de que a nossa vida é como se fosse um barco. O barco, que a nossa vida está na água, a água, vamos dizer que ela representa o mundo, o barco está na água, mas se a água entra dentro do barco, o barco irá afundar. Por isso nós temos que nos afastar, nos abster daquilo que nos afasta do Senhor. Se nós sabemos que alguma coisa é pecado, nós temos que nos afastar daquilo, para nós não perdermos a nossa consagração e não perdermos o nosso compromisso com o Senhor. Então esse anjo aparece de forma sobrenatural para essa mulher, para mostrar que essa mulher, apesar da sua esterilidade, que ela teria um filho, e esse filho ao nascer ele seria consagrado ao Senhor. Estou falando aqui só para recapitular o que nós falamos. E domingo passado também nós falamos que a libertação que Sansão faria em Israel, ela seria incompleta, porque o texto diz que ele só começaria a livrar Israel do poder dos filisteus. Os filisteus só foram vencidos através das orações de Samuel, e eles só foram vencidos através das guerras que Davi teve que enfrentar. E nós falamos domingo passado, eu citei o exemplo do ditado árabe, que diz que quem planta tâmara não colhe tâmara, porque o ditado diz que para a plantação as tâmaras levam de 80 a 100 anos para produzir o primeiro fruto. Então nós falamos domingo passado que tem coisas que eu e você nós vamos plantar, mas nós não veremos o crescimento e nós não vamos colher o fruto de algumas plantações que nós fizemos, porque elas serão para as gerações futuras, quando se fala da igreja do Senhor. Então alguma semente que nós estamos plantando agora, eu não vou ver o fruto dela, mas quem sabe meus filhos, os filhos dos meus filhos, quem sabe outras pessoas lá na frente vão se lembrar de mim e de você, e vão ver que aquilo que nós fizemos foi algo bom. Portanto, não importa se você vai colher, o que importa é o que você vai deixar. O que está acontecendo aí, eu vou usar o exemplo que está acontecendo no nosso país, vou falar por código, porque você sabe que eles estão derrubando tudo. Se falar alguma coisa que eles não se agradam, que ponto chegou o nosso país, a censura chegou a esse ponto. Então a gente vê que o que não importa o que você vai colher, o que importa é o que você vai deixar. O que está acontecendo nas ruas aí, todas essas manifestações aí, é uma prova. Vai ser um legado para gerações futuras, para mostrar para gerações futuras que o nosso país, apesar de toda a ilegalidade, apesar de toda a corrupção, ainda tem gente que luta e que sonha por esse país. E que a gente continue lutando, orando, fazendo o que for necessário, obviamente dentro da legalidade da lei, sem quebrar nenhum princípio da lei, porque eles podem quebrar, mas eles vão colher aquilo que eles estão plantando. Amém? A semeadura do homem não é só nessa terra. A Bíblia diz que aquele que planta aqui, ele vai colher também quando ele se encontrar com o Senhor, e todos nós vamos morrer. Então esses juízes, esses ministros, eles vão morrer um dia. Não estou desejando a morte, eu quero que a vida deles seja prolongada, mas eles vão pagar diante do Deus Todo-Poderoso. Eles vão ser julgados se eles não se arrependerem dos pecados que eles estão cometendo às ocultas. Então nós precisamos, mesmo que nós não vamos colher o fruto, nós temos que continuar plantando.
Amém? Então Sansão, ele começou uma libertação. Ele foi chamado por Deus, deveria ser juiz por 40 anos e só ficou por 20 anos. Amém? Por várias coisas, não porque Deus queria, mas porque Sansão, como nós dissemos no ano passado, Sansão ele não podia ver o rabo de saia. Sansão ele era uma pessoa que combatia a guerra do Senhor durante o dia, mas à noite ele transgredia os mandamentos do Senhor. Então ele era um crente muitas vezes inconstante, né? E a gente não pode ser assim. Então, mesmo que você não colha, algumas coisas nós vamos colher para nós vivermos, mas outras com relação à obra de Deus, nossas gerações futuras que estarão colhendo fruto. Agora eu vou começar da onde eu parei. Depois do anjo anunciar para a mãe de Sansão, o nascimento de Sansão, o anjo vai embora. E depois que esse anjo vai embora, o texto diz que a mulher foi até o marido dizer para o marido o que tinha acontecido, porque eles não sabiam, o texto aqui diz que eles não sabiam que era um visitante do Senhor. Manoá pensou que fosse um profeta itinerante que estava passando por aquele lugar, e por não saber quem era que estava ali, se era um anjo mesmo, a Bíblia diz, o texto diz que ele orou ao Senhor para que enviasse esse homem outra vez. Então esse anjo apareceu duas vezes. A primeira vez ele fala com a mulher, anunciando o nascimento de Sansão, e depois ela conta para o seu marido, e o seu marido ora, pedindo para que esse anjo, para que Deus enviasse novamente esse anjo, para que esse anjo falasse novamente. E Deus respondeu a oração desse homem, de Manoá. Só que o anjo apareceu novamente, não a Manoá, que era o esposo, ele aparece a esposa novamente, e novamente ela sai correndo e vai falar ao seu marido que aquele homem estava lá. E quando o anjo vem pela segunda vez, o texto diz que Manoá repetiu a pergunta que ele tinha feito em oração. Ele faz uma pergunta para o anjo. No verso 12 ele disse assim: então disse Manoá, cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Ele aparece para Manoá e ele faz essa pergunta, que essas palavras se cumpram, que a minha esposa tenha filho, mas qual é o modo de viver e o serviço desse menino? Foi uma pergunta, e a gente vê que a resposta do anjo foi que eles deveriam se lembrar das restrições que haviam sido dadas à mulher dele. Verso 13 diz assim: e disse o anjo do Senhor a Manoá, de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. Então aqui, o que se entende com isso? Não tinha necessidade, não havia mais necessidade de mais instruções. A palavra de Deus já tinha sido dita, eles já sabiam o que eles deveriam fazer. E o anjo simplesmente repete o que ele já tinha dito para a mulher. É aqui que entra a aplicação da palavra no nosso coração. Quantas vezes nós ficamos insistindo com Deus, com pergunta que nós já sabemos a resposta? Muitas vezes nós já sabemos a resposta para os questionamentos do nosso coração, mas nós ficamos ainda indagando Deus, questionando a Deus, perguntando a Deus sobre questionamentos e sobre problemas que nós já sabemos as respostas. E por isso nós precisamos parar de ficar perguntando para Deus sobre as mesmas coisas que nós já sabemos as respostas. A palavra do Senhor, nós sabemos que algumas promessas elas são acompanhadas de condições. Tem condições para algumas promessas. A Bíblia diz: se quiser ouvir, come o melhor da terra. A condição é: se quiser e ouvir, come o melhor da terra. Aquele que pede, recebe, o que busca, acha, o que bate, a porta abre. Essas são as condições. Então a condição para Sansão ser nazireu, ser consagrado a Deus: não come comida, não pode beber vinho, não pode cortar o cabelo e não pode chegar perto de um cadáver de uma pessoa morta. Só que Manoá, quando o anjo aparece, ele faz a mesma pergunta, a mesma questionamento, que ele já sabia a resposta. E ele disse para Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. Então muitas vezes a gente já sabe as respostas, só que muitas vezes a gente não entende que enquanto as condições das promessas não forem obedecidas, as respostas de Deus vão ser sempre as mesmas. Eu fico vendo as pessoas hoje, ficam de pastor em pastor, de igreja em igreja, procurando revelação, procurando profecia,
para saber coisas que elas já sabem a resposta, que elas já sabem o que tem que fazer, que elas já sabem como tem que agir. E não se engane, se você pedir oração para mim, Deus me usar para falar alguma coisa para você, se você for lá no outro pastor, na outra irmãzinha de oração, Deus vai falar a mesma coisa, porque o Deus que opera aqui é o mesmo Deus que opera lá. Deus não vai mudar porque mudou o local de oração e porque mudou a pessoa. Só vai mudar a entonação de voz e a forma que a pessoa vai orar para você. Então, algumas promessas são acompanhadas por condições. Então, muitas vezes nós ficamos insistindo com Deus, com coisas, com perguntas que nós já sabemos a resposta. Se você já sabe a resposta, cumpra com a condição que Deus te deu. Olha, eu parei para analisar aqui, fui parando para escrevendo a punho, a caneta aqui, de algumas coisas que nós já sabemos, de algumas coisas que Deus fez na palavra. Pedro disse: sobre as suas palavras eu vou lançar a rede. Ele já sabia o que tinha que fazer. Ele pesca a noite inteira, não pesca nada, e Deus disse para ele, Jesus disse para ele: volta para o alto mar e lança as suas redes. Ele disse: Senhor, eu pesquei a noite inteira, mas sobre a sua palavra eu vou. Ele sabia. Então Deus já deu a resposta para o questionamento dele. Ele age embasado na resposta que Deus deu para ele. Quando Jesus vai até Lázaro, Lázaro já morto há alguns dias, ele chega lá, as irmãs Marta e Maria chorando, e ele disse, o texto de João 11:39 diz assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Qual era a condição para Lázaro ressuscitar? Vai lá e tira a pedra. Eles sabiam o que tinha que fazer. Eles não ficaram questionando. Quando Moisés é chamado por Deus, lá em Gênesis, capítulo 12, verso 1, Deus diz a Moisés: sai da tua terra e da tua parentela. Ele não questiona, ele simplesmente obedece. Malaquias 3,10, traga o dízimo, para que haja alimento em minha casa, ponham-me à prova e vejam se eu não vou abrir as janelas do céu. Nós sabemos que o dízimo é bíblico, não é? Então, Naamã, Elias disse a Naamã para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. 7 vezes ele tinha que mergulhar. Ele até questiona, mas ele obedece. Então, quantas vezes nós ficamos insistindo e perguntando a Deus sobre as mesmas coisas, sendo que nós já temos a resposta? Aqui Manoá pergunta para o anjo aquilo que o anjo já tinha falado para a mulher dele, e a mulher dele tinha falado para ele. Então nós temos que aprender a obedecer a Deus e parar de questionar a Deus e parar de ficar fazendo perguntas que nós já temos a resposta. Amém? Não pare de ficar perguntando para Deus, porque nós já sabemos a resposta. Agora, se não sabe a resposta, aí nós podemos orar e devemos orar. Amém? Depois que o anjo convida a mulher, ele faz uma refeição, eles fazem uma refeição, eles dizem: olha, eu quero fazer uma refeição, quero honrar você com a refeição. Só que o anjo diz que não comeria daquela comida. O anjo diz que para Manoá oferecer um holocausto, um sacrifício. Enquanto Manoá está preparando o holocausto, o texto diz que o homem pergunta para esse anjo qual era o nome dele. E quando o anjo pergunta, quando eu vejo esse texto, eu me lembro de Jacó fazendo a mesma pergunta em Peniel: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Só que Jacó não teve resposta. Aqui Manoá teve resposta. Na tradução do comentário bíblico que eu tirei, diz assim: e o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? O anjo responde dizendo que o nome dele era maravilhoso. Então essa é a mesma palavra usada para o Messias em Isaías. Isaías 9,6 diz assim: ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então quem estava lá era o próprio Cristo, o Cristo maravilhoso. Então aqui a gente entende que o nome de Jesus tem poder. O nome de Cristo tem poder. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Deus eterno, Príncipe da paz. A palavra do Senhor diz que sobre o nome de Jesus todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Portanto, quando formos orar, oremos em nome de Jesus.
Amém? O nome de Jesus tem poder. E quando o Manoá faz o holocausto, se oferece ao holocausto, o texto diz que algo aconteceu. De repente, o anjo subiu aos céus na chama do altar. Só aí eles percebem que era um anjo. E isso trouxe espanto a Manoá e a sua esposa, porque quando eles perceberam que era um anjo, que era algo sobrenatural, eles pensaram que iriam morrer. O verso 22 diz assim: e disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. E de certa forma ele estava certo, porque se você ler a Bíblia em Gênesis 32:30, ninguém pode ver a Deus e viver. Ninguém pode ver a Deus e viver. Porque o texto diz lá que Moisés ora a Deus, Deus esconde ele numa fenda da rocha, e Deus diz assim: eu farei passar por ti toda a minha bondade, mas a minha face tu não vai ver. Então, de certa forma, eles estavam certos, amém? Mas nós precisamos clamar para que o Senhor se revele a nós de forma sobrenatural, amém? Essa é a minha oração. Nós temos que orar para a nossa igreja, orar para o nosso país, orar para a nossa vida, para Deus se revelar de forma espetacular, sobrenatural, de forma que não se explica, como um milagre mesmo, para as pessoas verem e saberem que foi Deus, porque milagre não se explica. Então nós precisamos clamar por milagre para esta igreja, para a nossa vida, para o nosso ministério, para as nossas finanças, para a nossa família, para o nosso país. Nós precisamos clamar, porque aqui foi um milagre, um anjo aparecer, e depois que o holocausto foi oferecido, o anjo sobe na chama do altar, ele sobe para o céu. Então nós precisamos clamar a Deus em oração, para que o Senhor venha em nosso favor. Amém? E depois de tudo isso, do nascimento de Sansão aconteceu, porque o verso 24 e 25 diz que Sansão nasce. O nome Sansão significa ensolarado ou brilho. Então, com esse nome, Sansão começa a trazer luz nos dias de trevas, de opressão que os filisteus estavam trazendo. E nós estamos precisando da luz de Cristo resplandecendo sobre nós, resplandecendo sobre o nosso país. E Deus veio sobre Sansão, e a mão de Deus estava sobre Sansão de forma tão extraordinária, que ele tinha uma força extraordinária. E essa força não era por causa dos cabelos de Sansão, como muitos afirmam. A força de Sansão não era o cabelo, a força de Sansão era porque ele tinha o Espírito de Deus sobre ele. Então a nossa força não vem de nós mesmos. É por isso que a palavra do Senhor diz: não por força, nem por violência, é pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Amém? Acabou aí? Não é por força. Então a gente precisa do Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos fazer como a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos fez, nos trancar e clamar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos clamar por dons, nós precisamos clamar pelo poder do Espírito Santo para pregar, para anunciar, para testemunhar e testificar do poder do Senhor. E o livro dos Juízes mostra alguns dos grandes feitos que a força de Sansão trouxe sobre o povo de Israel. Ele matou um leão só com as mãos. Você já viu o leão? O leão é uma criatura gigantesca, uma criatura fenomenal. Ali no outro dá dó de ver aquele leão ali, né? O bico tão fechado, mas é uma criatura assim que eu admiro muito, porque um dia a gente foi lá visitar e ele estava, não sei como chama o barulho que ele fala, ele estava urrando, berrando lá, sei lá, rugido do leão, e de longe se escutava. E quando ele começou com o seu rugido, todo mundo foi lá ver de perto, e assim, vem algo no peito, assim, de tão grave, então Sansão foi lá e matou o leão, com uma só das suas mãos. Ele matou 30 filisteus. Sansão, com a sua força, ele apanhou 300 raposas e amarrou tocha na cauda desses animais. Sansão quebrou cadeias, matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele carregou a porta da cidade de Gaza, ele derrubou um edifício filisteu. Então Sansão tinha uma força fora do comum, fora
do normal, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, a Bíblia diz: quando está fraco, é aí que você é forte. A nossa força vem porque nós somos fracos, porque a nossa força não está em nós, está em Deus. Então é por isso que nós somos fortes, não porque nós temos, é porque Deus nos faz ter, não porque somos, é porque Deus nos faz ser, porque sem Ele nós não somos, não podemos e não temos. E para finalizar, apesar de toda a sua força, Sansão sempre lutou sozinho. Ele não juntou em momento algum tropas, não uniu o exército de Israel para livrar das mãos dos filisteus. Durante os 20 anos que ele foi juiz, ele foi um defensor do seu povo, mas ele não agiu como líder. A gente pode dizer que Sansão era um lobo solitário, ele sempre andava sozinho, mas isso foi uma das causas, ao meu ver, da queda de Sansão. Provérbios 18:1 diz que aquele que Provérbios 18:1, que anda sozinho, ele surge contra a verdadeira sabedoria, alguma coisa nesse sentido. Quer ver? Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então Sansão, ele se isolou, e por ele se isolar, ele tinha os seus próprios interesses, e essa foi uma das quedas de Sansão, porque a gente não pode andar sozinho, a gente faz parte de um corpo. Igreja é um corpo é vários membros, e quando esses vários membros se juntam, se unem, diz Salmo 133, aí o Senhor ordena a bênção nele. Então tem bênção, tem unção que é necessária a igreja estar unida. Hoje é culto de ceia e muita gente faltou, sei lá por quais motivos. Alguns eu sei, outros eu não sei, mas é quando a igreja está unida que o Senhor ordena a bênção do Senhor. Então a gente tem que entender que a gente não pode andar sozinho, pois a gente faz parte de um corpo, e membro fora do corpo, ele acaba morrendo. Ele morre, ele acaba morrendo. Não é? Então a solidão é o primeiro passo para a queda espiritual. Foi assim com Pedro, Judas, Elias e Sansão, e entre outros, pessoas que quiseram seguir carreira solo. Hoje tem um movimento aí, que a gente é denominado por muitos, os desigrejados. É aqueles que um dia participaram de uma igreja e por algum motivo elas ficaram feridas, magoadas com o líder, com a igreja, e elas acham que podem seguir e servir a Deus fora da igreja. É impossível. A noiva do Senhor, ela foi feita para estar unido, o povo unido. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Fica um mês sem vir à igreja, fica 2 meses sem vir à igreja, você vai ver que vai ser mais difícil você vir à igreja, fica muito mais difícil, não é? E hoje muitas pessoas estão acomodadas, se dizem cristãs, mas não congregam, e a palavra do Senhor diz: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Então quem fica fora do corpo de Cristo, ele vai morrer espiritualmente. Sansão, apesar da sua força, ele anda sozinho. Ele não ouve o conselho dos pais, ele sai e anda sozinho, e por isso ele não ajuntou as tropas e não uniu tropas para livrar Israel das mãos dos filisteus. Ele preferiu agir sozinho, ele não age como um líder. Amém? Vamos colocar de pé. Nós vamos orar em nome de Jesus, pedindo que o Senhor renove a nossa força e que o Senhor nos ajude a cumprir com aquilo que nós sabemos que temos que fazer, para nós pararmos de questionar e ficar perguntando a mesma coisa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por essa igreja e por nós que aqui estamos. Ó Deus, muitas vezes nós ficamos questionando o Senhor, como Manoá questionou o anjo, ó Deus, de alguma coisa que ele já sabia. Ele sabia, ó Deus, porque o Senhor já tinha dito através do anjo para a esposa dele o que eles deveriam fazer com o menino que logo viria.
Mas mesmo assim Manoá pede o anjo para aparecer novamente e pergunta a mesma coisa, mesmo sabendo a resposta. É o retrato, ó Deus, do seu povo nos dias de hoje. A maioria de nós já sabemos o que tem que fazer e como fazer, mas ficamos procurando respostas para questionamentos que nós já sabemos as respostas. Porque, ó Deus, nós sabemos o que temos que fazer, mas o que nos falta é a obediência. Muitas vezes, ó Deus, insistência em perguntar a mesma coisa revela e mostra um coração desobediente. Nós ficamos procurando, ó Deus, respostas aos questionamentos porque nós queremos mudar a sua vontade. E muitas vezes nós não vamos conseguir porque a vontade do Senhor não pode ser mudada. É necessário nós obedecermos e nos rendermos ao Senhor. Como o Senhor diz no texto, o nome do anjo era maravilhoso. O nome do Senhor tem poder, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Sobre o nome do Senhor todo nome, ó Deus, todo joelho se dobrará. Sobre o nome do Senhor toda língua confessará. E em nome de Jesus nós invocamos o nome do Senhor nesta noite em prol desta igreja, em prol das nossas vidas, em prol, ó Deus, das nossas famílias, em prol dos nossos ministérios. Em nome de Jesus, revela-te a nós. O Senhor se revelou, ó Deus, a Manoá e a sua esposa. Ó Deus, eu peço ao Senhor, se revele a nós como maravilhoso, Pai, que o Senhor é, como Deus forte que o Senhor é, como Deus da guerra que o Senhor é. Revele-se a nós como Deus de paz, como Jeová Shalom que o Senhor é. Revela-se a nós, ó Deus, como Jeová Jireh que o Senhor é. Revela-se a nós, ó Deus, como Deus Todo-Poderoso que o Senhor é. Em nome de Jesus, ó Deus, não esconda de nós a Tua presença. Sabemos, ó Deus, que o Senhor disse para Moisés que se o Senhor mostrasse a sua face, o Moisés morreria. Assim foi o medo, ó Deus, de Manoá e a sua esposa. Quando eles perceberam que era um anjo, eles ficaram com medo. Nós não temos medo do Senhor, nós precisamos do Senhor. Revele-se a nós, ó Deus. Não se afaste de nós. Não retire de nós o Teu Espírito. Venha sobre nós com a Tua mão forte, com a Tua mão poderosa. Vem nos abençoar, vem nos fortalecer. No nome de Jesus eu oro, Pai, e que o Senhor nos ajude a ter, ó Deus, um poder invencível. A força de Sansão não era os cabelos, a força de Sansão era o Teu Espírito sobre ele. E eu peço em nome de Jesus, o Senhor, dá mais o Seu poder, mais o Teu Espírito, Senhor, mais do Senhor e menos de nós. Que o Senhor cresça e nós diminuamos. Em nome de Jesus, encha-nos com o Espírito Santo do Senhor. Encha-nos, Pai, faz-nos transbordar. Em nome de Jesus, como Ezequiel mergulhou nas águas do Teu Espírito. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome do Senhor, mais o Senhor e menos de nós. E nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, ó Deus, a não andar sozinho, porque Sansão, apesar da sua força, apesar da unção do Espírito do Senhor que estava sobre ele anda sozinho. E esse foi um dos motivos da queda de Sansão, andar sozinho. Quantos crentes estão andando sozinhos, se afastaram, ó Deus, do aprisco das ovelhas, como o filho pródigo se afastaram da casa do pai, da casa paterna, e hoje, Senhor, estão comendo comida de porcos, estão, ó Deus, definhando na alma, estão mortos espiritualmente, porque se afastaram do rebanho das ovelhas, deixaram o redil das ovelhas, deixaram o Senhor, o pastor que é o Senhor, e acham, ó Deus, ainda tem a presunção de achar que podem viver, ó Deus, sem, ó Deus, estar em comunhão com a igreja santa do Senhor. Que o Senhor traga, Senhor, aqueles que se afastaram, que o Senhor traga aqueles que se desviaram, aqueles, ó Deus, que pecaram e não conseguem mais se levantar, porque o pecado promete vida, mas traz morte, promete liberdade, mas traz aprisionamento espiritual.
E por isso, Senhor, eu rogo em nome de Jesus, faz o seu povo, faz aquela ovelha, Pai, que ouviu a sua voz um dia, faz ele ouvir a voz do Senhor novamente, chamando ele, porque quem, ó Deus, quando o Senhor chama, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Chama as ovelhas desviadas, Jesus, não só dessa igreja, não só os que se afastaram dessa igreja, mas de toda essa nação. Faz as ovelhas voltarem, aqueles que estão em carreira solo como Sansão e já estão à beira da morte, muitos já morreram, traz eles de volta para a glória do seu nome, porque o Senhor tem um projeto na vida dessas pessoas. No nome de Jesus eu oro e te agradeço por essa palavra, no nome de